Então, vou começar a falar sobre um dos primeiros vídeos que a gente se propôs. Pessoa- Este aqui. Então, aqui nesse vídeo, que é o Lightwork Upgrade, né, atualização dos trabalhadores da luz, ela começa a fazer a relação sobre as mudanças que a gente está sentindo e que a gente pode estar sentindo por conta da atividade solar. Então, nos 3 vídeos, ela vai chamar muito a atenção que o Sol acelerou e está botando muita lenha na nossa fogueira, tá? Então, assim, preparem-se, porque agora como é que é? Daqui para frente é só para frente, ou é só para baixo, né? Só vai, né? É Tipo só assim, pauleira. agora é só pauleira, estamos imparáveis, tá? Uhum. Então, ela chama atenção nesse vídeo que quem é trabalhador da luz pode estar sentindo algumas incongruências, tá? Eu não botei aqui, tá? É só o videozinho dela aqui. Coitada, deixei ela pausada com uma cara estranha aqui. Deixa eu... Question that everybody's going to be asking themselves. Eu vou fazer aqui ao 2 vivo, porque ela fala em inglês, experiences um that inglês are a rápido. result of this. Deixa eu tirar aqui. Ela fala no inglês rápido, mas se você tem dificuldade com inglês, é só botar as legendas. E dá para ir aqui nas legendas, ó, pedir a tradução para português. Sim. Tá? Então tem como acompanhar. Eu estava vendo com as legendas em português, elas tem algumas coisas que as legendas se perdem, mas Dá uma trocada, né? no geral está funcionando bem, tá? Uhum. Então, o que ela fala muito aqui? O Sol está acelerando pra caramba, tá mandando um Sim. monte de flare, um monte de bomba de energia. Então, toda vez que a gente vê aquela massa de ejeção coronal, como aconteceu há 2 semanas atrás e como já aconteceu de novo, né? A gente sabe que, na verdade, aquilo ali é impacto de energia, tá? Tá chegando radiação fotônica na Terra e isso vem quase que imediatamente. Depois tem Uhum. resto, que é a tempestade geomagnética, que é o efeito sobre a magnetosfera, mas são vários tipos de energias diferentes que o Sol envia toda vez que ele está superativo e lançando esse tipo de carga, tá? Uhum. E o que ela está falando é que isso está nos deixando mais sensíveis, tá? Sensíveis em que sentido? Sensíveis no ponto de que as nossas sensibilidades, os nossos sentidos, eles podem estar ficando mais ativados. Depois ela volta a falar isso no terceiro vídeo, tá? No que ela chama de que a ascensão está acelerando, tá? Então ela chama muita atenção de que talvez a gente se sinta incomodado, por exemplo, de estar no meio das pessoas, ou se sinta incomodado com muita claridade ou com barulho, né? Que a gente está, é como se tivesse tudo meio over, né? E ao mesmo Uhum. tempo a gente está naquela sensação de que algo vai acontecer, né? Então, assim, a gente olha ao redor, parece que não está acontecendo nada, mas a gente tem aquele sentimento interno de que está na iminência de acontecer alguma coisa, né? Como se a gente estivesse ali na beira do precipício, sem saber exatamente o que está acontecendo ou por acontecer. Isso tem a ver com a modificação do nosso corpo, né? Então ela explica muito nesse primeiro vídeo como funciona essa mudança do que é o processo de ascensão, né? E eu achei a explicação dela muito interessante. Ela resgata essa mesma informação no segundo vídeo, que é na preparação para a ascensão, mas ela Uhum. diz que o momento da ascensão, a gente vai desconstruir e reconstruir o que a gente reconhece como nosso corpo físico, né? Porque tudo que a gente vê hoje, tudo que a gente toca, tudo que a gente está imerso, é a falsa matriz. Essa matriz, a matriz da simulação, para usar um termo, né, do professor. Então, essa simulação que a gente vive, ela constrói aquilo que a gente se habituou a chamar por realidade, aquilo que é a única realidade que a gente conhece e que a gente pode aprender pelos nossos sentidos. E uma coisa que ela destaca bastante é que, na verdade, essa matriz, ela existe dentro de nós, né? Porque ela é uma matriz que é interpretada através da nossa mente. A gente está numa simulação que é holográfica e que é captada pela nossa mente. Lembra lá daqueles princípios herméticos que o universo é mental?
né? E essa matriz holográfica simulada, ela também se vale desse princípio que o universo é mental. Então, é tudo aqui, é como se fosse uma projeção que é feita dentro de nós. E a partir do momento que a gente começa a incorporar esses efeitos solares, esses influxos energéticos, a gente começa realmente a transmutar isso e mudar a nossa forma de ver o mundo, então a gente começa a colapsar esse holograma, essa simulação dentro de nós. A gente começa a implodir a falsa matriz dentro de nós. E que isso que ela diz, é muito louca, porque a gente destrói por dentro e quer que isso se expresse fora. Mas é exatamente assim que acontece. A gente colapsa a matriz dentro para que isso se manifeste fora. Fala, Flor. Eu tenho que levantar o dedo, porque senão ela esquece que eu tô aqui, tá, gente? Que ela vai. Oi, amiga, tudo bem? Tô aqui com você. Tu não estava me ouvindo? Não, agora eu tô ouvindo. Adriana, Dri, eu tô cansada. Tô assim, tô meio... Não tô com delay ainda não, tá, gente? Se eu tiver com delay, eu falo. Eu acho que é a Lúcia que tá atrasada. Deixa eu só acrescentar uma coisa aí no que você tá falando, antes que eu perca aqui o fio da meada. Que eu peguei aqui, ó, deixa eu pegar a fala da Sandra, que eu acho importante trazer isso agora. Beijo, Dri. Não tô sério, não. Tava só escutando a Anne para ver se eu conseguia dar o freio nela, gente. Vocês falam de mim que eu fico interrompendo a Anne, mas acontece que se eu não interromper a Anne, eu não consigo estar lá. De vez em quando, porque ela taca a quinta, tá? Peraí. Deixa eu pegar aqui a Sandra. A Sandra falou, resumidamente, é porque eu perdi aqui, já foi, a mensagem foi, Sandrinha, beijo. Estava falando dos sintomas, que ela tá com sensibilidade a volume, é muito alto, tá com sensibilidade de fobia também, né, aí, ó, muito claro, muito barulhento. Então, tá muito, gente, a coisa tá, que eu tô no escuro. Olha, tô aqui, peraí. Tcharam. Então, os meus ouvidos hoje, várias vezes, eu senti como se estivesse tapando um, aí ele vem aqui, entra por um, sai pelo outro, fazendo um som muito fino, e aí os dois ficam tapados, daqui a pouco faz aquela coisa assim, ó, puff. Tá? Meu tá assim também, tá igualzinho. Várias vezes por dia. Alterações intestinais, Anne e eu estávamos hoje assim, tá? Então, assim, tem muitos sintomas corporais que a gente vem sentindo, aquela coisa que a gente já sabia, que a gente sempre falou aqui, né, que a Schumann nos alterava e tal, e hoje, com essa questão do sol, o nosso corpo realmente, a gente consegue sentir no físico que estamos sim tendo essas alterações que a Anne está falando, então prestem bastante atenção. Claro que aqui a gente nunca descarta de vocês investigarem outras coisas, por favor, né? Não joga tudo a culpa na ascensão, mas sim, principalmente com relação a sons, com relação a cores, tá bem intenso. E as coisas parece que estão se intensificando todos os dias. E uma coisa que eu reparei aqui no hemisfério norte, e para quem mora aqui, de repente pode confirmar, até para gente, quem for ver a live depois do gravado, é o seguinte: tanto eu quanto Bianca, a gente percebeu o tamanho do sol está anormal. É uma bolota. Mas uma bolota. Assim, ele não é daquele tamanho, gente. A coisa que, sabe? E a gente tirando foto dele, porque ele tá muito grande. Muito grande, mas é um grande anormal. Então, depois até quem mora aqui para cima, dá o parecer de vocês aí, porque tá complicado aqui o negócio de alteração corporal, viu? E olha que a gente já está acostumado com essa parada de, né? Isso aqui é assim, isso aqui. Falei igual carioca agora, essa parada. Vai aí, vai. Então, isso. Seguindo, então, ela segue que o trabalho para os trabalhadores da luz, o que pode estar sentindo é justamente essa necessidade de incorporar essa luz que está entrando, porque quem está nesse processo de despertar, ou que está desperto, ou que está ancorando luz, está recebendo um influxo tremendo de luz agora.
Então, tipo assim, tá certo que a gente estava pronto, né? Que a gente tá aqui para fazer isso, só que agora vê, tipo, uma overdose, e a gente meio que tem que equilibrar esse troço, dar uma equalizada para conseguir sustentar, né? Então, isso nos deixa meio zoado mesmo, tá? E depois ela dá algumas dicas, inclusive faz uma meditação, né, que ela coloca à disposição para ajudar a integrar. Eu tô falando, tô com os ouvidos fritando aqui. Justamente porque, assim, esse é o nosso trabalho aqui. Essa é a tarefa pelo qual a gente veio cumprir, é ancorar essa luz, tá? No segundo vídeo, ela vai falar dos bastões de luz, que foi algo que a gente já falou, acho que Sim. na live anterior que a gente falou do trabalho dela, tá? Ela se refere aos bastões de luz, né, como sendo pontos de acupuntura na Terra, por onde a luz penetra. Então, ela diz assim, toda vez que a gente é levado para um lugar que as coisas dão errado e tem um trabalhador colocado lá, a gente está desatando alguns nós, abrindo um espaço para entrar, fixar um bastão de luz na Terra. Isso é como se fosse um ponto de acupuntura em que entra um foco específico de luz, penetra profundamente no núcleo da Terra, isso é integrado e transformado, transmutado e volta, né? E volta e se expande na superfície, atingindo todos nós. Aliás, aquela coisa, lembra do processo de compression breakthrough, né? Que a gente vai ter luz por cima e luz por baixo, Sim. tem tudo a ver com essa coisa dela também. Muito. Então, ela chama atenção nesse primeiro vídeo da necessidade da gente ficar atento, da necessidade da gente não despender energia à toa, e depois ela volta lá no terceiro vídeo dizer como que a gente gasta energia à toa, e basicamente é ficar chamando quem não quer ser chamado, ficar insistindo para pessoas que não estão prontas quererem ver o que a gente está vendo, né? Tipo assim, não é mais hora para isso, né? Então, o trabalho todo tem que ser feito internamente, tá? Então, Sim. isso é o mote, que o trabalho é interno, porque o colapso da falsa matriz é interno. E quanto mais gente quebra a falsa matriz, menos força ela tem. Então, ela está se reduzindo. E isso, obviamente, vai produzindo efeitos em quem está vivendo plenamente dentro da falsa matriz, porque ela também está se reduzindo para essas pessoas. Tá? Eu vou já trocar de vídeo, porque na verdade, sim, os assuntos entre os 3 vídeos eles se sobrepõem e ela retoma várias coisas. Tá? No segundo vídeo, que é a preparação para a ascensão, que é o vídeo que ela lançou faz 2 semanas, né? Ela chama a atenção que o trabalhador da luz ele tem que servir como uma ponte de suporte para todos, para nós, para as Âncora, né? pessoas. E aí, elas assim, a gente está fazendo aqui servindo de ponte entre o que a gente tem agora, que é a realidade, entre aspas, que todos estão percebendo, e aquilo que a Terra vai se tornar. Né? Uhum. Então, ela diz que. E ela fala assim: a gente tem que estar preparado. E ela ainda faz uma colocação assim: tá, mas é preparado naquele sentido do prepper, né? A gente falou isso no domingo passado, né? Ah, Sim. da preparação para os eventos físicos, alguma coisa assim, tem estoque. E ela, Sim. olha, eu sou uma prepper, né, de berço, eu sou uma prepper desde sempre e acho que todo mundo devia estar pronto de alguma forma para ter isso, porque isso te ajuda. São preocupações a menos que a gente vai ter. Mas a real preparação que a gente precisa ter é aquela preparação interna. Aquilo que a gente falou, é preparação psicológica, porque as coisas começam a colapsar de uma forma muito rápida e de um jeito muito súbito, né? Então, se a gente não tiver o preparo emocional para encarar o que vem, a gente pode se perder nas tabelinhas também, né? Eu queria trazer uma observação para vocês, que a gente já falou várias vezes, mas é bom reafirmar, que é o seguinte: a gente está nessa finaleira, e quando a gente fala de quinta dimensão, mais uma vez, é frequencial, tá? A gente não vai abrir uma portinha e sair no mundo da fantasia da Disney, né, achando que é tudo lindo, que é tudo. E assim, é one step, quando a gente fala no inglês, é um degrau, gente. Assim, Uhum. quinta dimensão não tem anjo de candura com auréola cantando ópera e música sacra no céu, tá? E inclusive a gente fala o seguinte: os seres que nós temos contato, e nós temos contato, inclusive, né, nas naves, enfim, seres de quinta dimensão transitam pela raiva, transitam pela tristeza. Gente, é bom afirmar isso aqui o tempo todo, tá? Transitam por esses sentimentos que a gente fala que tem uma frequência um pouco mais baixa, mas de forma um pouco mais rápida que nós aqui na terceira. Sim. Eles não pairam,
A grande diferença é que eles não oscilam tanto, e eles também não param, não estacionam nesses sentimentos, Uhum. mas sim ainda existem, tá. O que não existe é esse abuso que a gente tem com relação à dualidade, que a gente pode falar aí de vibração no negativo, né, e desses seres negativos, dessa dominação, dessa simulação. Agora, a questão frequencial, ainda existe oscilação. Uhum. E não vai, a sexta ainda tem, a sétima ainda tem, você vai escalonando isso. Então, fiquem tranquilos com relação, porque eu vejo muita gente perguntar isso: "Ai, será que eu vou ascender?". Gente, ninguém precisa ser alecrim dourado para ir para a quinta dimensão não. Todos vocês já estão transitando na quinta dimensão. A questão é o quanto mais a gente consegue ficar nessa vibração mais alta, tá. Esse é o Isso. grande desafio. O grande desafio não é você chegar na quinta dimensão, é você permanecer nessa vibração, nessa frequência de quinta, que é onde o planeta já está. Por isso que a ressonância Schumann já está lá com as 5 harmônicas. Hoje a gente estava falando, né, Anne? A Anne Isso. entrou um pouquinho no curso. As 5 harmônicas estão muito bem demarcadas na Schumann. Aconselho também vocês a assistirem, que não assistiu a nossa live de ressonância Schumann aqui do canal, para entender essa questão das harmônicas, porque não é o número da Schumann. Quando a gente vê a Schumann lá, Uhum. Schumann está 80, ou a Schumann está 10, está baixa. Uhum. Não é isso que vai ditar a frequência. O que dita são as harmônicas, e as harmônicas de quinta estão muito bem demarcadas. Dificilmente a gente está saindo de quarta. Olha Uhum. que doido isso. Então a Schumann já está, o batimento cardíaco da Terra já está com a quarta dimensão muito bem demarcada. E por isso também todos esses sintomas físicos. Devolver para ele, vai. Viu, depois ela fala de mim.